Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Diolinux News. No episódio dessa semana tem muito mais casos de vazamento de senha do que eu gostaria de noticiar, então já fica o alerta para você tomar muito cuidado com a segurança do seu computador e das suas senhas. E uma empresa que pode te ajudar a fazer isso e ainda economizar no caminho é a Cuponomia, a nossa parceira aqui do canal. Lá no Cuponomia você encontra cupom de tudo, até mesmo do Norton, do Kaspersky, até mesmo do NordVPN. E a grande maioria dessas lojas também contam com cashback. Isso quer dizer que você vai conseguir uma porcentagem do valor da sua compra de volta em dinheiro no seu bolso para você utilizar como você quiser. Acesse o primeiro link aqui na descrição para conferir o Cuponomia e boas compras! A gente já trouxe um vídeo aqui no Diolinux Labs mostrando diversas maneiras de você remover automaticamente o fundo de uma imagem, inclusive uma das alternativas até mesmo via terminal. Agora o Photopea se junta a essas ferramentas, e igual elas também é muito fácil você utilizar o Photopea para remover o fundo da sua imagem. Para isso você só precisa abrir a imagem desejada, clicar ali no menu superior em selecionar e em Remove BG, e pronto, ele vai fazer todo o trabalho para você. Você utiliza o Photopea por aí? Deixa aqui nos comentários. Na semana passada a gente teve a tão aguardada parte 2 do Diocast com o Fábio Akita. Nesse episódio a gente falou sobre metaverso, sobre máquina virtual e até mesmo sobre o setup sensacional do Akita. O episódio já está disponível para assistir em vídeo aqui no YouTube do Diolinux Labs e lá no Spotify. Mas se você preferir ouvir em áudio, também está disponível em todas as plataformas de podcast. É só pesquisar por Diocast. Você encontra todos os links lá no nosso site, em diolinux.com.br/diocast. Dezembro foi um mês marcado por diversos vazamentos. O sistema do bilhete único de São Paulo foi invadido e os dados de 13 milhões de usuários foram vazados. Apesar de esse não ter sido o maior vazamento em número de usuários, ele ainda assim foi um vazamento bem sério, de acordo com a quantidade de dados que foram vazados. Entre eles, foi vazado nome de registro, nome social, data de nascimento, CPF, RG, endereço, número de telefone, filiação, PIS, matrícula de aluno, estado civil, naturalidade, sexo, e-mail, além do login e senha do portal da SP Trans. Infelizmente não tem muito que possa ser feito nesse caso, mas se você tem um cadastro lá no SP Trans, é muito importante que você altere a sua senha do portal. Outra empresa que teve os seus dados vazados foi a Deezer, mas apesar desse vazamento ter sido confirmado agora em dezembro, ele aconteceu num banco de dados de uma parceira da plataforma lá em 2019. Até 229 milhões de usuários podem ter sido afetados nesse vazamento, e os brasileiros estão em segundo lugar no ranking dos mais afetados por isso. No anúncio oficial, a Deezer anuncia que os seguintes dados foram vazados: localização, e-mail, IP, detalhes do dispositivo, nome, data de nascimento, gênero, data de adesão à plataforma e o ID do usuário. Quando eu disse que eram diversos vazamentos, eram diversos mesmo. Uma outra plataforma que está passando por isso é o Twitter. Um banco de dados contendo 200 milhões de usuários da plataforma está sendo vendido em um fórum por $2. Mas apesar dessa venda ser recente, os dados em si não são. Eles foram conseguidos em uma brecha que a rede social tinha lá em 2021, que ficou no ar por cerca de um ano, antes mesmo do Elon Musk sequer considerar comprar a rede social. Há pouco mais de um mês, a gente tinha trazido aqui uma notícia que o LastPass tinha sido hackeado de novo. A empresa tinha informado que apesar de alguns dados de pagamento terem sido vazados, nenhuma senha havia sido comprometida. Mas pois é, agora a gente descobriu que a situação é bem pior do que o imaginado. Em uma atualização, a própria empresa confirmou que os hackers conseguiram acesso a um backup contendo vários dados dos usuários. Nesse backup tinham informações básicas dos clientes e alguns outros metadados relacionados. Entre eles é possível encontrar nome da empresa, nome de usuário, endereço de cobrança, e-mail, telefone e IP de acesso. Eles também conseguiram acesso a alguns dados não criptografados dos cofres dos clientes, como é o caso de URLs de sites salvos, mas eles também conseguiram acesso a alguns dados criptografados, como usuário, senha, notas seguras e até mesmo dados de formulários.
Mas para ter acesso completo a esses dados, seria necessário um ataque de força bruta, o que pode levar muito tempo dependendo da complexidade da senha mestre do usuário. Mas com essa grande quantidade de dados que eles têm em mãos, pode ser que eles tentem algum tipo de ataque de phishing. Então se você era um usuário do LastPass, além de migrar de gerenciador de senhas, fique atento aos e-mails que você está recebendo para não cair em nenhum golpe. Bora pro Drops? Para quem curte emuladores, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Começando pela boa, o RPCS3, o principal emulador de PlayStation 3, ele chegou numa marca onde 100% dos jogos são bootáveis. Isso não quer dizer que todos os jogos vão funcionar do início ao fim, mas já é um grande avanço rumo a esse objetivo. Já a notícia ruim é que o Aether SX2, um emulador para PlayStation 2 focado em dispositivos ARM, como Android e as versões ARM de Windows, Mac e Linux, teve o seu desenvolvimento encerrado. O motivo é bem triste na real, já que o desenvolvedor afirmou que ele constantemente recebia mensagens de assédio moral e até mesmo ameaças de morte. Fica o lembrete pra gente ser mais acolhedor na internet, né? 2023 mal começou e a gente já tem um novo beta do Proton, a camada de compatibilidade da Valve para rodar os jogos de Windows no Linux. Como toda versão, ele traz correções para diversos bugs. Nesse caso específico, ele corrigia um bug que impedia de dar Alt Tab no GNOME enquanto você estava com o jogo aberto. Essa nova versão também traz melhorias na compatibilidade de vários jogos, como é o caso do Forza Horizon 5 e o Life is Strange Remastered. A gente já falou por aqui diversas vezes sobre o Google Stadia, que deve fechar as portas oficialmente agora em janeiro. Mas desse encerramento deve sair algo bom para os desenvolvedores Linux. Isso porque o Google resolveu abrir o código de uma tecnologia do Stadia chamado CDC File Transfer. Essa é uma ferramenta baseada no Fast CDC e foi criada para que os desenvolvedores consigam fazer o upload apenas da parte do software que foi modificada, ao invés de precisar fazer um upload do arquivo inteiro de novo. Isso é particularmente útil para quem trabalha de maneira remota, já que essa tecnologia foi criada durante a pandemia. E numa indústria de jogos onde um único arquivo pode passar de gigas, isso pode acabar facilitando bastante, né? Curte mitologia e adora um jogo de estratégia em tempo real? Então eu tenho uma dica que você vai se amarrar. O Age of Mythology Extended Edition é um jogo distribuído pela Microsoft de estratégia em tempo real, onde você segue um almirante Atlante que é forçado a viajar através dos territórios das 3 culturas do jogo, caçando um ciclope que está auxiliando Poseidon contra a Atlântida. Esse jogo é super bem avaliado no Steam e está em promoção com 75% de desconto, saindo por menos de R$15. E ele roda tranquilamente no Linux através do Proton, já que ele tem um ranking ouro lá no ProtonDB. E se você quiser receber ainda mais notícias do mundo da tecnologia e do Open Source, é só você se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Quer saber como deixar o seu computador mais seguro? Nesse vídeo aqui do lado você vai aprender mais sobre o que é um firewall e como ele funciona. Eu te vejo lá!